Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um momento, mais um encontro. Vamos juntos compartilhar conhecimentos, ampliar nossos conhecimentos. Professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Módulo 1 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. E em História hoje, pessoal, nós vamos aprender um pouco sobre formas de registrar a nossa história. Vamos aprender um pouco sobre fontes históricas, né? Quais são as principais fontes históricas que nós utilizamos para poder registrar os acontecimentos da nossa vida, né? Quais são as principais e quais são elas? Que eram utilizadas antigamente e que hoje em dia a gente também utiliza. Então, as fontes históricas, né, essa forma de representar um pouquinho da nossa história, elas são de suma importância na nossa sociedade, né? A história, desde os nossos ancestrais, lá antigamente, eles utilizavam desenhos para poder representar o seu dia a dia, que são as pinturas rupestres, né? Aqueles desenhos que eles faziam na parede para poder representar e simbolizar como era o dia a dia deles. Então, o ser humano tem essa necessidade de registrar, né, o que acontece no seu dia a dia. E as fontes históricas, como as pinturas rupestres, elas traz informação do que aconteceu naquela época, né? Através dessas pinturas rupestres, hoje, os historiadores, né, os estudiosos conseguem entender o que aconteceu com aqueles grupos de pessoas que existiram naquela determinada época. Então, é de muita importância, né? E nos dias atuais, hoje em dia, o que a gente utiliza, né, como forma de registrar a nossa história, como fonte histórica, né, no nosso dia a dia? As fontes históricas, elas são vestígios, né? Elas são vestígios materiais e imateriais, materiais que nós podemos ver, tocar, ouvir e observar. Outros não podemos tocar, que são os imateriais, mas podemos ouvir e podemos também visualizar, né? Então, as fontes históricas, elas são vestígios, vestígios materiais e imateriais que ajudam a produzir a história da humanidade, que é a nossa história também. Então, vamos conhecer alguns tipos de fontes históricas, né? Ver alguns exemplos também de fontes históricas e a importância dela hoje em dia na nossa sociedade. A primeira fonte histórica que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, é a fontes históricas orais. Fontes históricas orais. Ou seja, são aquelas que são praticadas através da fala, né? Dos relatos. São os testemunhos, relatos, mitos contados pelas pessoas. Eles são transmitidos de uma geração para outra, né? Os avós passam para os filhos passam para os seus netos e assim sucessivamente. Então, eles são transmitidos de uma geração para outra, né? Então, eles nos ajudam a entender o que aconteceu e o que ampliou o conhecimento das pessoas que viveram naquela época para que eles pudessem nos passar essa informação hoje em dia, né? Como ficou registrado na memória daquelas pessoas e hoje eles têm os relatos, as histórias contadas para poder nos passar, né? Então as fontes históricas orais são aquelas que são produzidas por meio da oralidade, da fala, né? E nós temos como exemplo histórias contadas pelos avós, pelos mais velhos. Eu compartilho aqui com vocês uma imagem onde vocês podem ver, né, um adulto contando uma história para os pequeninos. Então essa é uma forma de podermos saber de fontes históricas orais, que são relatos, né, histórias contadas de uma geração para outra. Mitos, lendas, as lendas que nós conhecemos hoje também são fontes históricas orais. Compartilho mais uma fonte histórica com vocês, que é as fontes históricas escritas. As que já existia a escrita, né? As pessoas já sabiam escrever e puderam registrar aquele momento através da escrita. Que temos aqui exemplo, documentos, temos aqui exemplo, cartas, diários, livros, jornais e mapas. Eu compartilho aqui com vocês a imagem de um jornal antigo, de uma época, de uma década. Ele pode trazer um pouquinho do que aconteceu naquele momento, naquela década, né, dos acontecimentos vivenciados naquela década, que é diferente dos acontecimentos que nós vivenciamos hoje. Então, as fontes históricas escritas, elas podem ser estudadas através de documentos, livros, diários, revistas, cartas,
livros, jornais e mapas. Mais uma fonte histórica que são as visuais. As visuais estão relacionadas com a nossa visão. São aquelas fontes históricas que nós podemos ver, como fotografias, pinturas, desenhos, filmes. E aqui eu compartilho com vocês uma imagem de uma família no ano de 1940, né? Uma família, como vocês podem ver a foto em preto e branco, diferente das nossas fotografias de hoje, que já possuem cores, né? Então, a diferença, né, que mudou os hábitos, a formação da família também teve uma alteração com o decorrer do tempo. Então, a fotografia, ela registra, né, é uma fonte visual para a gente entender como era essa família antigamente, como eram os meios de fotografar antigamente. E é muito bacana a gente entender. Nós também temos as fontes históricas, culturais, materiais, que são aquelas relacionadas a esculturas, ferramentas, roupas de pessoas que viveram naquela época. Também podem ser pinturas, moedas, objetos do passado, também são caracterizados como fontes históricas, culturais e materiais. E aí eu compartilho com vocês a imagem de um ferro de passar. Esse ferro de passar, eu lembro que a minha bisavó tinha um na casa dela, era um ferro de passar bem pesado, né, que ele funcionava, ela colocava, tinha uns que era com água quente que colocava e outros colocava no fogo de lenha, né, para poder aquecer e poder passar nas roupas, engomar, né, que eles diziam naquela época. Então a imagem de um ferro de passar que nós utilizávamos, que os nossos antepassados utilizavam antigamente, né? Os que a gente utiliza hoje em dia, a gente pode ver que teve bastante mudança, né? Principalmente com a questão da tecnologia. Nós também temos, pessoal, as fontes arquitetônicas, fontes históricas arquitetônicas, que estão relacionadas a casas, prédios, monumentos. Aqui eu compartilho com vocês uma imagem, é da Basílica e do Convento de Nossa Senhora do Carmo, em Recife. É uma fonte histórica arquitetônica, né? Está relacionado aí à arquitetura, a questão da formação de prédios importante para uma sociedade, para uma cidade. Esses prédios podem ser uma prefeitura, pode ser uma casa de uma família, né? Que foi destaque naquela região, pode ser também delegacias, pode ser também órgão que eles se reuniam para reuniões no passado. Então, as fontes históricas arquitetônicas estão relacionadas a casas, prédios, monumentos, né, que foram utilizados como fonte histórica antigamente. As fontes históricas, né, elas podem ser registradas de diversas formas, os relatos, as imagens, né, o nosso dia a dia ele pode ser registrado de diversas formas. Ele tem diversas formas de ser registrada, faz parte da nossa cultura registrar o nosso ambiente de convívio, as nossas atividades diárias, e é de suma importância que existe porque futuramente, daqui a 50 anos, 100 anos, o que a gente registra hoje vai ser cultura e vai ser fonte histórica para a geração que vai estar após a gente. Então é muito importante esses relatos, é muito importante as fontes históricas, porque além de ajudar a compreender o que já aconteceu, elas também vão ajudar, as que a gente produzir hoje, elas vão ajudar novas gerações a entenderem como foi a nossa época, o que aconteceu na nossa época, quais eram os gostos, os costumes, né, que existiam aqui na nossa sociedade. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!